Amém? Não é só mais um culto. Não é só mais um culto. Não é só mais um culto. Cultos virarão chaves. Cultos podem virar destinos. Culto pode libertar famílias. Culto pode transformar o seu dia, a sua semana, meses, anos, destinos. É preciso entender, querido, se existem igrejas que fazem escala de culto, parabéns. Nós precisamos entender que nós não estamos na fase de escala. Não dá para escolher, porque cada culto traz um novo norte, um novo destino. Pode ser que chegue um dia a gente vá administrar isso melhor, mas eu quero convocar você que é líder de ministério, você que é intercessor, exigirá-se de você no início. Você é um reconstrutor da casa do Senhor. Reconstrutores precisam estar na obra. A sua intercessão de casa não vai adiantar mais, porque você vai precisar estar nos ambientes onde a igreja estará reunida para trazermos a cura, a transformação e aquilo que o Espírito e os céus quer fazer naquele momento. É por isso que há uma convocação. Os céus estão nos convocando para materializar aquilo que era promessa, aquilo que era fé, aquilo que ainda estava na dimensão do Espírito. Hoje você é um reconstrutor. Hoje você que está aqui, você que carrega algo dentro de você, você que quando chega nessa geografia, você relembra de coisas, algo toca o seu coração. Pois bem, você é um reconstrutor daquilo que Deus tem para reconstruir. Júnior está jogando peso sobre mim? Não, responsabilidade. Meu papel é te dar a responsabilidade que você tem sobre esse lugar. Esse é o meu papel. E você vai ter que passar por aquilo que Deus quer que a gente passe, para exercer e viver e fazer aquilo que tem que ser feito. É isso, querido. Nós somos ativadores. Nós somos aqueles que relembram a promessa, a profecia, para tornar realidade na nossa geração. E que não passe de nós, porque pode passar. Já passou de muitas gerações, pode passar da nossa também, se nós não abrirmos os olhos. Se nós não compreendermos a leitura do céu, pode passar. Porque profecia não é só porque Deus diz vai cumprir, o quanto nós nos encabeçamos dentro dela. O que era para ter sido feito em dias na travessia, demorou anos. Então essa história de que Deus falou vai acontecer naquele dia, depende. Porque senão fazia em poucos dias a travessia do deserto. Se demorou anos, é porque tem um processo aí. Pode sentar, querido, que eu comecei a pregar já, desculpa. Passaram-se anos, porque o povo não compreendeu o que estava acontecendo. Ora, temos que ter um desconto para aquele povo. Não tinha o espírito que nós temos, somente Moisés. Então nós temos que dar desconto para o povo no deserto, mas não há desconto para o povo da nova aliança. Não há desconto para quem está em Cristo Jesus, porque todos nós somos selados pelo Espírito, todos nós carregamos o Espírito da promessa, todos nós temos o Espírito dentro de nós. Então nós precisamos alinhar o nosso coração ao Espírito de Deus, para compreender o que Deus espera de nós, na sua devida proporção. Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, através do derramar do Espírito, derramou sobre você, sobre cada um, na medida certa que é para você. Por isso que não é peso para ninguém. Eu carrego a minha porção, tu carrega a sua. Não é sobre fazer na medida minha, é fazer na medida que Deus lhe deu. Então não tem peso para ninguém, tem responsabilidade. E responsabilidade é preciso denunciar, tocar, ativar. Por quê? Porque a responsabilidade que você carrega tem a ver com o chamado e a identidade que Deus tem sobre você. Tem a ver com o motivo pelo qual Deus te preparou, te forjou esse tempo todo. Tem um motivo pelo qual você talvez está andando fora daquilo que Deus te deu, desalinhado com o que Deus planejou, e você pode sofrer sérias consequências. Existem aquilo que se chama de retaliação no nosso meio hoje, por causa do desalinhamento que ainda existe no nosso meio. Nós precisamos entender que nós decidimos entrar em outros céus e batalhar e guerrear e tomar aquilo que é nosso por herança. Ora, a partir disso, querido, nós vamos enfrentar
níveis de batalhas para tomar de volta aquilo que é nosso, porque foi roubado, muitas coisas foram roubadas. E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos perder a guerra, pessoas vão ser tocadas. E eu preciso trazer luz e discernimento nesse sentido para a igreja. Existe retaliação porque existe desalinhamento. Existem famílias que estão sendo tocadas de forma suja e às vezes com armas antigas. Por quê? Porque há um desalinhamento antigo. Então, falo isso como pastor e conhecer e fazer gabinete com cada um de vocês. Então a palavra ela tem um sentido hoje, que é famílias alinhadas, igreja posicionada. Nós precisamos entender, e você que está aqui representando a sua casa ou online, discerna que nós estamos em guerra, e você carrega algo. Existem níveis de retaliações que podem estar acontecendo sobre a sua casa, porque a questão não é que o diabo faz retaliação só porque ele é isso, aquilo, não. É o quanto eu ainda não estou com as armas certas, eu ainda não tomei os posicionamentos corretos. E aí, óbvio, cabe a mim, cabe a nós como líderes, trazer essa realidade, esse entendimento, porque como vai se posicionar se não sabe-se como posicionar? Como vai se proteger se não sabe-se como se proteger? Existem alguns pontos importantes de início hoje, que nós precisamos entrar. Nós estamos no mês de setembro, é preciso compreender que nós estamos entrando numa virada nesse mês. Nós estamos entrando no ano novo de Israel, e desde o ano passado, eu decidi sobre a minha vida, para a minha vida primeiro, a entrar nessa mesma dimensão todo mês de setembro, entendendo profeticamente que Israel é um sinal, não só para a igreja, mas para nós, porque nós somos igreja. E esse sinal, desde o ano passado, para mim fez muito sentido, essa revelação de entrar nesse ano novo de setembro. Israel comemora o ano novo em setembro, tá? Por causa do calendário dele, toda a estrutura que aí não tem como explicar aqui agora. Porém, o que é de ensinamento para nós, não é que nós somos judeus agora, não é que eu tenho que obedecer. Tomei um susto agora, irmã. Não é pronto, pegou desprevenido, né? Eu estou na dimensão do espírito, ela veio na carne aqui, na carne que eu digo é como ser humano, tá? Não é na carne, não é errado não, tá? Mas vamos lá. Eu estou aonde? Israel, isso, estou em Israel. Então, desde então, entendi a importância e a profecia e a revelação contida nessa mudança de ano. É preciso entender que há uma dimensão espiritual, tá? Não é mudar nosso calendário, não é mudar, não é isso. Não é agora no ano novo ninguém fazer festa, não, pelo amor de Deus. Tá? Continua normal. A questão é a revelação sobre nós. É entendermos os céus espirituais que existem a partir de entendimentos bíblicos a respeito disso. Porque não é só um ano novo cívico, é um ano novo religioso, espiritual lá. Então não é uma data simplesmente cívica, civil, mas é uma data que tem um cunho religioso, e a gente sabe do entendimento disso. Então é um mês que traz para nós abertura de novos portais. Eu entendo que é a preparação para aquilo que Deus vai liberar, para a mensagem, para a palavra do ano que vem. É um tempo de convergir esse mês com tudo aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias, nesses últimos tempos. Então é um tempo que a gente percebe que Deus quer o quê? Deus começa a trazer entendimento de lembrar as profecias. Deus já começa a mostrar que é preciso dizer, escrever quais são, e tem que escrever, porque a gente fica falando assim, ó, Deus tem profecias, eu não sabe nem, eu nem sei qual é. E aí a gente precisa tornar isso claro, real. Isso torna o sentido, o que eu tenho que fazer, o meu destino. Isso faz com que pessoas vão ser tocadas por essa profecia, esclarecida. Isso vai trazer a convergência do tempo. O que é convergência? Tudo está convergindo para esse momento, para que nós de uma vez por todas possamos agir dentro desse propósito, agirmos dentro dessa profecia. Como eu disse, existe risco sim da nossa geração passar e essas profecias continuarem sendo profecias, se eu não materializar e não decidir conduzir a minha vida em torno dessa profecia.
É aí que entra o que Deus quer falar contigo. Deus já está falando, né? Primeira coisa, querido, que você precisa entender: ser uma pessoa ensinável. Ser uma pessoa ensinável. Para o cumprimento da promessa, será necessário desaprender o que é ultrapassado, para aprender o que é atual. A profecia, ela é a mesma, os princípios, eles são os mesmos, mas como Deus quer, a partir da profecia, tocar a terra nesse momento, tem particularidades. Você, que há 20 anos caminha aqui, era de um jeito lá atrás, é de outro hoje. Em tempos atrás, existiam pessoas, líderes aqui, para fazer tudo isso acontecer. Existia um movimento acontecendo, existia uma realidade de igreja, existia um bairro diferente. O bairro daqui de Santa Isabel, por exemplo, ele não é o mesmo de 20 anos atrás, correto? Os adolescentes, eles não são jovens, não são os mesmos de quando eu era jovem lá atrás. As demandas e as realidades, elas são outras. Isso explica para nós que a discernir como que eu tenho que compreender a forma que Deus vai me usar, é justamente por causa disso. Então, às vezes nós ficamos muito tempo dentro desse ambiente que existe o passado, e não compreendemos que a profecia continua, mas que eu preciso discernir o momento atual. Então talvez você por 10 anos atrás caminhou dentro de um dom, caminhou dentro de uma palavra, de um entendimento, e que hoje Deus vai mudar você. É quando eu olho para mim. Quando eu olho para mim, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, a visão de mestre que eu tinha, perdi? Não, mas é nítido o Espírito, o quanto ele tem me levado para uma outra dimensão. Por quê? Porque nesse momento, eu não sou o jovem que estava lá atrás, na rede de jovens, na perspectiva do mestre, mas eu hoje tenho uma chamada aqui específica. Então somos vaso. Como vaso, nós estamos sendo moldados pelo oleiro, que é o construtor das coisas. Da mesma forma eu quero dizer, eu me chamaram a atenção que eu fico indo para lá e aí o pessoal fica desesperado. Desculpa aí, irmão, desculpa aí, vou ficar aqui, vou ficar concentrado. Aliás, não, faz o seguinte, ora, ou se tiver alguém aí que quiser ofertar uma câmera para botar lá desse lado aqui, que aí eu posso ficar livre, entendeu? É melhor. E vamos lá. Então, hoje a dimensão ela se torna outra. Por quê? Porque nós estamos numa outra realidade, momento espiritual e da nossa própria vida de existência. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Então eu tenho que discernir isso. O que Deus está dizendo, seja ensinável. Por quê? A forma como Deus te usou no passado, Ele pode usar o que Ele fez no passado, mas você tem que entender que a roupagem muda, a capa muda, a capa é a autoridade, a unção muda, a maneira como Deus vai te usar vai ser diferente por causa das situações que são diferentes. Então existem pessoas que estão motivadas a recomeçarem coisas. Antes de recomeçar, repense como Deus quer que você recomece. Seja ensinável. Por que ser ensinável? Porque existe no Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Diz assim, Provérbios 29 e 23, diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Vai lá agora em Provérbios 18, 12. Provérbios 18, 12. Antes de sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Por que sobre orgulho nesse momento? Porque a estrutura de orgulho, ela é resultado de muito tempo sem conquista. O orgulho se alimenta de tempos sem conquista, ou tempos que eu não discerno conquista, tempos que eu fui levado a uma visão e não vi essa visão ocorrer. O orgulho também se alimenta disso. Por quê?
Porque diante da frustração, eu preciso construir mentalmente uma justificativa pelo qual eu estou nessa situação. Então, a humildade é o quê? É reconhecer que existem sim situações que foi de responsabilidade nossa não chegarmos. Isso é humildade. Não é simplesmente assumir. Por que a gente tem dificuldade de assumir determinadas coisas? Porque a gente entra pelo caminho da culpa e ninguém gosta de assumir culpa. A questão que não é assumir culpa, é assumir responsabilidades. Porque enquanto Deus te chama, todo mundo quer, mas quando Deus te cobra, ninguém quer. Você acha que Deus não cobra? Lembra da parábola do semeador? Ele deu, mas ele voltou para prestar conta. Ora, é muito magnífico a dimensão e a atmosfera que Deus está trazendo sobre nós, mas há uma responsabilidade sobre nós. Não é peso, é responsabilidade. E eu preciso compreender aonde hoje eu preciso ser ensinável, por isso tem que quebrar o orgulho. Porque o que é orgulho? Porque nós passamos muito tempo já sabendo de muita coisa. Nós já passamos por um caminho. A mente está doutrinada por esse caminho. Recomeçar é ter que fazer caminhos de volta. E aí é que entra um problema. O quanto talvez eu ainda tenho certas resistências por não querer passar por caminhos de volta. Mas eu sinto lhe dizer que existem caminhos de voltas que você vai precisar passar. O Espírito Santo é aquele que cura, que cuida de nós. Todo recomeço, todo caminho de volta não é para a tua dor, mas é para a tua cicatriz. É para que de uma vez por toda Deus possa trazer cura sobre você. Então Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, é preciso fazer o caminho de volta. Porque senão, querido, se o caminho de volta não for feito, brechas e entidades espirituais que nos atormentaram no passado podem atormentar o presente. Porque isso é brecha. Se ligou? Se liga. Se nós não retornarmos e fazermos o caminho de volta, nós precisamos fazer o caminho de volta, não é só para acerto com pessoas, não é simplesmente para acertar uma situação, é para que nós possamos desfazer as obras que nos tornaram armadilhas no passado. Meu irmão, ser reconstrutor dá trabalho. Se você ficou aqui até agora, você teve a oportunidade de sair. Não saiu, irmão, eu vou dizer uma notícia para você. Agora, o que é mais maravilhoso disso? Se você está aqui é porque você tem capacidade e você tem a chamada de Deus para isso. Porque não é sobre ser humano, não é sobre nós, não é sobre que a gente aqui é bonzão, não. Quem está aqui é porque carrega o que Deus precisa. E Deus vai capacitar dentro da medida correta. Lembra da graça, multiforme graça? É por isso que somos os reconstrutores. Dá mais trabalho? Dá. Mas nós temos a unção específica para tudo isso. Então vai ser leve. Tá? Vai ser leve no Espírito. No Espírito. Vai chegar lá do Espírito. Então seja ensinável. Vamos precisar sentar para ouvir e compreender as leituras do céu de forma prática, objetiva, que precisam de ações. Existe o tempo da viagem, mas existe o tempo da execução. A viagem ela é extremamente importante. Deus levanta mentes que viajam. Por quê? Para dimensionar a magnitude da visão. Mas é preciso voltar e executar. Por quê? Porque existem executadores. Deus tem pessoas diferentes justamente para isso. Aqueles enxergam além, outros executam, outros dimensionam, e assim o corpo de Cristo vai sendo formado. Por isso que eu digo para você, a tua família tem algo específico, a tua família carrega algo. É por isso que famílias alinhadas, igreja posicionada. Quando a minha casa está alinhada, a igreja se posiciona. Por quê? Porque nós carregamos algo. A minha casa alinhada permite que a unção seja derramada. A minha casa alinhada permite que eu entregue o que eu tenho que entregar. Então existe algo que está dentro de você que Deus está dizendo: eu estou te chamando como casa, eu estou te chamando como família, porque existem coisas que não se movem pela individualidade, mas se movem pelo corpo. Por isso família e igreja. Existem dimensões de conquistas, de quebra de maldição, de cadeias quebradas, de conquistas espirituais, que é preciso estar como corpo, como igreja de Cristo, juntos. É por isso o meu apelo, querido, para menos falta de culto. Eu sei que ativismo
a situação da vida, da correria do trabalho. Nós vamos ter que aprender a fazer agenda diferente, está entendendo? Para poder aprender, para poder ser alinhado, você precisa desalinhar alguma coisa. Deus vai te levar um tempo de desalinhamento da sua própria vida. Esse é o segundo ponto. Você precisa ser ensinável, amém? Quebra orgulho, esquece o passado ali, algumas coisas. Todo alinhamento gera um desalinhamento. O alinhamento com Deus desalinha a nossa vida. Você vai desalinhar a sua vida para alinhá-la com Deus. Não tem jeito. Não tem como a gente se alinhar a Deus mantendo os alinhamentos que estão estabelecidos atualmente. Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Preste atenção. De fato, querido, desalinhamento tem a ver com o nível de tempo e de entrega que eu dou ao quê? Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos a nossa vida particular. Não é sobre abandonar tudo, não é isso, é sobre eu alinhar conforme a agenda de Deus. Para isso é preciso ser ensinável. Deus vai começar a mexer em determinadas coisas, o quanto existe mais tempo para aquilo que hoje não é mais para dar mais tempo para isso, sabe? Não é simplesmente sair abrindo mão de tudo, é nós entendermos o seguinte: existem coisas boas que você faz hoje, que Deus está dizendo, não é se é boa ou se é ruim, é sobre, tem a ver com o propósito, com aquilo que eu quero fazer com você. Então todo alinhamento com Deus desalinha a nossa vida. A sua família tem prioridades, sua casa tem projetos. O quanto esses projetos e a sua organização de vida, ela está alinhada primeiro com o que Deus quer fazer para o momento atual. Deus está nos chamando a ser ensinável para compreender. Não é simplesmente, querido, como se do altar vão dizer para você, faça isso agora, não tem a ver sobre isso. Existem, assim como existe a multiforme graça e sabedoria de Deus sobre cada um, o Espírito do Senhor, Ele vai começar a tocar especificamente em você. Ele vai mostrar que existem alguns desalinhamentos que precisam acontecer na sua vida, porque você vai se alinhar àquilo que Deus vai começar a mostrar e já está mostrando para muitos. Quando fala-se de Senhor, é porque muitos compromissos hoje regem a nossa vida, determinam a nossa agenda, e quem quer andar no Espírito não tem agenda das outras coisas, precisa ter a sua própria. A agenda precisa ter controle do Espírito. Querido, o caldo hoje é grosso, o caldo é grosso hoje, mas para famílias que estão prontas para ouvir, famílias que estão precisando compreender algumas coisas específicas. Deus está nos ajustando para entrarmos na concretização das promessas, para a realização das promessas. Ninguém realiza o que Deus quer com o alinhamento ainda humano que a gente ainda tem. Então é um tempo de rever nossos conceitos, é um tempo de rever nossas agendas, é um tempo de rever nossas conquistas pessoais. Existem pessoas que Deus está dizendo assim, está feliz com o que você conquistou? Que bom. Agora me dá aqui um pouquinho para mim. Porque nós vivemos uma fase de igreja, de gerar as conquistas pessoais, e fazem parte do tempo. Muitos de nós, principalmente na nossa geração, foram gerados a estudarem, a conquistarem, a casarem, a terem filho. A gente precisa fazer a leitura do tempo. Esse tempo que Deus permitiu irmos a conquistas que tem a ver com a nossa vida, a nossa casa. Agora nós estamos numa dimensão, querido, que o Espírito começa a nos pegar, essa geração, que tem a ver com essa geração desse tempo, a sermos tocados, a sabermos exatamente como agora nós vamos entregar a nossa vida. Querido, nós vamos ter que rever nossas fontes de dinheiro, nossos trabalhos. Nós vamos ter que começar a rever, querido, o que nos sustenta.
Nós vamos ter que começar a rever como é que nós conduzimos nossa vida profissional. A igreja ela vai precisar alinhar a sua dimensão administrativa a que os recursos elas possam ser gerados para as pessoas trabalharem em execução de um grande projeto. Eu não tenho como dimensionar uma coisa gigantesca como Deus nos faz dimensionar, sem pensar nas particularidades que isso define como a nível de abençoar as pessoas que vão trabalhar nos seus negócios na igreja. Nós precisamos voltar a sonhar com pessoas que de fato fizeram faculdade, conquistaram tudo e vão trabalhar para o reino. Meu Deus, a gente não pode mais ficar com medo, se a igreja vai mandar embora e vai ficar com um pé atrás, outro uma mão na frente, outra atrás. A gente não pode mais viver assim. A gente não pode ficar com medo. Mas agora como é que eu vou fazer? Será que as pessoas vão me honrar? Nós não podemos ter uma dimensão de medo nesse sentido. Uma igreja do reino não pode viver mais assim. Os recursos precisam ser condicionados para que as pessoas possam fazer esse lugar acontecer. Nós precisamos desatar os recursos das bênçãos celestiais. O que Deus me mostra é que há pote de riquezas atados nos céus e precisam ser liberados. E eles só liberam quando tocam pessoas e não cimento. Não tem como, irmão, não tem como, isso arde, isso dói o meu coração demais. Eu não gosto de falar sobre isso, falo com revoltos com ele sabe disso, eu não sou muito essa coisa, mas eu preciso hoje falar. Não é mais sobre mim o que eu acho, o que eu gosto, não é, porque quando eu falo, eu sei que tem pessoas sendo desatadas, eu preciso falar, para que pessoas possam romper. Se eu não falar, eu estou atando, eu estou aprisionando, eu estou impedindo que pessoas mergulhem naquilo que o Espírito do Senhor está soprando. Querido, nós estamos numa outra atmosfera. Então, de uma semana para outra, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, porque está assim. Está desafiador, irmão. E não é difícil não, tá? Minha cara está assim porque eu fico meio doido. Não é difícil, não, está mal. Não, está desafiador porque a gente começa a ver muita doideira. E eu preciso passar isso para você. Preciso. Não está desabafando, não. Estão compartilhando do movimento. Eu quero mais pessoas sem dormir. Quero mais. Já tem algumas. Porque não é sobre não dormir, querido. É sobre você ser tocado por aquilo que vai chamar a tua atenção. Vai gerar desalinhamento, mas alinhamento com Deus. Todo cumprimento dependerá do Espírito Santo. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. João versículo 3. João capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Desculpa eu não ficar te esperando para abrir, porque eu preciso dar uma corrida. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É por isso, querido, que eu falo para você, que desalinha a sua vida e alinha com a Deus. É por isso que eu falo para você que um culto pode mudar destinos. Porque a gente pode programar muita coisa, mas quando a gente depende do Espírito, Ele muda agendas, Ele muda o sentido das coisas, Ele faz com que as coisas comecem a se movimentar. Sabe, querido, não é mais sobre o que nós simplesmente achamos ou simplesmente nós queremos fazer, não é sobre uma organização simplesmente. Nesse primeiro momento de Deus trazer à memória profecias, nesse primeiro momento de Deus trazer, relembrar, de chamar, de ativar, organização fica difícil para isso.
Sabe, a gente gosta de organizar, mas existem coisas que ficam difíceis. Por quê? Porque eu não sei para onde o vento, de onde o vento vem, nem para onde vai. Eu queria saber muito, mas as coisas começam a mudar assim, de repente. E a gente precisa entender, sabe por quê? Por que Deus está nos chamando para ser ensinável? Porque nós já temos uma estrutura mental de como fazer. E Deus está dizendo, como foi feito, foi para aquele tempo. Para a maneira como eu quero fazer, precisa de novos moldes, de novas situações. É por isso que eu tenho que ser ensinável. Existem pessoas que ainda se machucam quando a gente fala de mudar alguma coisa. Eu entendo a sua dor, porque são os mais velhos. Eu faço sempre alusão do tempo de Esdras, que quando Esdras ia lendo a palavra, os mais antigos choravam e os mais novos riam de alegria. Dois sentimentos para um mesmo fato. Aquele tempo de Esdras, os mais velhos choravam porque eles olhavam para o templo e diziam, não chega nem aos pés do de Salomão. Eles tinham razão. Os novos, como não viveram o templo de Salomão, se alegravam porque aquele templo era tudo. Quem está errado e quem está certo? Ninguém, irmão, todos estão certos. São apenas atmosferas e tempos diferentes. Então a gente precisa entender a maturidade da leitura do tempo, da mente de pessoas de uma geração e de outra. E essa igreja, ela precisa tornar fácil acesso, essa compreensão de que muitos mais velhos, eles têm uma mentalidade da época da nova aliança, congregacional, para ser mais exato aqui, a congregacional, sabe, tempos antigos, a gente precisa respeitar isso. Existem pessoas que vieram do tempo do século, que elas estavam ali carregando cadeira, enquanto elas davam o tempo dela para carregar a cadeira, Deus estava prosperando a sua empresa. Elas viveram experiências de quanto ela estava ali pagando o preço num domingo, o dia inteiro arrumando uma igreja, 2 horas da tarde arrumando uma igreja, e depois no final, no mesmo dia, ter que desfazer tudo aquilo. Deus estava abrindo negócio, Deus estava abrindo corrente, Deus estava curando maridos. Existem mulheres aqui que nessa época eram tudo mulheres com maridos beberrões. Queria poder dizer o nome, mas talvez pode se machucar. É porque não falam. Pararam de falar. Um monte de homem aqui, que essas mulheres ficavam ali arrumando a igreja, esses homens estavam bebendo nessa rua de Pacheco, se emaranhado todo aqui, enchendo a cara. E depois estavam tudo, depois se converteram, estavam tudo na igreja. Essas pessoas viveram isso. Então muitas pessoas chegam aqui, querido, com esse coração, como no tempo de Esdras. Elas choram, porque elas viveram coisas e aquilo relembra. Existe nostalgia, sim. Desculpa aí, moço, sai da agenda. Elas vivem nostalgia, sim, e a gente tem que respeitar. Da mesma forma que temos que respeitar os mais novos, que estão vivendo, querido, momentos maravilhosos. Está entendendo? Então de repente você me olha falando assim, fala assim, caraca, ele está falando como se realmente uma coisa enorme vai acontecer. Sim, eu estou igual um mané, eu estou igual um bobo com Deus, gente. Eu fui um cara de letras, de escrever, de escutar, de falar. Eu fui mestre, irmão. Eu fui assim nas escrituras, sabe, eu falava tudo bonitinho, organizadinho das escrituras. Eu ensinei muitos líderes, querido. Essa era a minha vida. De repente eu sou tocado pelo Espírito Santo e começo a ver. Então eu sei que às vezes você pode olhar assim, nossa, ele é tão sonhador. Sim, sou, parece um bobo, e estou ficando bobo, porque um bobo de discernir o Espírito e ver as coisas acontecer, e faço parte de uma geração que está enxergando para mais tempo. Eu não estou dizendo que quem viu lá atrás está errado, é porque existem continuidades. Quando eu chegar lá com aquele lá com os 60, 70, que Deus estique mais a nossa vida, a gente chegar lá, eu vou ter que agora ficar como alguém que olha e só contempla mais, porque eu vou ter que ver outros fazerem. Nós já estamos vivendo isso. Nós somos extremamente incomodados na nossa casa pelos nossos filhos. Nós já ficamos pensando nas crianças. Tem coisas que já não é mais sobre eu estar vivendo, é sobre o que eles vão viver daqui a 20 anos. O teu filho de 10 anos, daqui a 20 anos tem 30. Está entendendo? O teu filho que hoje está aqui, que está ali no lugarzinho dele ali, um dia ele vai estar aqui, ó, ministrando. E a gente sentado vendo os frutos. Assim é a vida, querido. Deus continua, gerações em gerações, famílias alinhadas,
uma igreja posicionada. Talvez nós precisamos entender que essa magnitude que Deus está nos fazendo entender hoje, essa conexão com o passado, presente, futuro, é porque talvez lá atrás nós tivemos dificuldade de lidar com isso, por todos os nossos traumas. Nós tínhamos dificuldade de lidar com o passado. Hoje nós estamos aprendendo a falar da oficina de vidas no passado de forma positiva. Hoje a gente lembra do passado bem, sabendo do que foi ruim, do que foi bom, assim como a sua vida, a minha vida. Quando a gente vai sendo curado, a gente olha para a nossa vida no passado, a gente sabe do que foi ruim, a gente sabe dos traumas, sabe do que foi curado, tratado, a gente conversa de forma natural. Por quê? Pessoas curadas, querido, vão falando da sua história. Já não é mais feridas, é sobre história. Entendeu? A gente fala de história da nossa vida, porque todos nós carregamos uma história. É por isso, querido, que uma igreja, quando ela é curada, ela já não conta sobre feridas, sobre conquistas e derrotas, ela conta a história. Nós precisamos contar nossa história. Você está preparado para contar a sua história? A sua família está preparada para contar a história, seu passado? Como é que você visita o seu passado? Como é que você visita o passado da sua casa? O presente pode estar muito bom, mas existem coisas que estão atadas para o futuro, porque você não está sabendo ainda contar a história. A gente tem que parar de contar derrotas e vitórias. É uma história só. Entendeu? É uma história só. Como professor de história, querido, e agradeço a Deus por ter me permitido ser, porque hoje eu entendo que a história ela tem que ter preocupação com fatos e não com tendências. Nós estamos vivendo um tempo é muito doloroso para um historiador olhar o fato lá atrás e aí ver pessoas contando de forma diferente. O fato aconteceu, mas a pessoa conta diferente, porque ele agrada pelo seu posicionamento ideológico, político e social, desrespeitando a história. E quem desrespeita a história desconstrói a identidade, porque todos nós somos o que somos hoje pela nossa história. E quando nós contamos a nossa história de forma imparcial, parcial, pela metade, somente por vitórias, nós estamos destruindo nossa identidade. Nós estamos sendo levianos com a nossa identidade. Por isso, Deus estabelece cura da nossa história, porque nós temos que contar os fatos. Nós temos que lidar com o que foi feito, o que aconteceu. Isso é cura. Está preparado para contar a história? Porque não é sobre lados, é sobre fatos, é sobre um Deus, é sobre vidas, é sobre pessoas. Esse é o papel do historiador. Hoje eu tenho clareza de Deus ter me permitido ser historiador, porque me incomoda quando alguém começa a contar do passado e conta do jeito dela, sem respeitar o que passou lá atrás. Tem que ter riqueza de detalhes, sim, porque é a nossa identidade. Desrespeitar a história é desrespeitar a identidade. Desrespeitar a sua história é desrespeitar a sua identidade. Desrespeitar a sua história, desrespeitar a sua identidade é desrespeitar quem te criou. Perceba? Por isso o Espírito Santo está dizendo para nós: eu tenho que saber lidar com a minha história. Se eu tenho dificuldade ainda, eu quero dizer para você, querido, que estamos entrando num tempo, alguns já curados, outros não, mas Deus vai curar todo mundo. Porque para reconstruir, tem que saber visitar o passado. Porque eu não posso desonrar a história. Eu não posso esquecer quem passou lá atrás. Eu não posso deixar de dar importância a quem tem que dar importância. Eu não posso esquecer do que foi feito lá atrás. Eu não tenho como construir uma profecia em andamento se ela já começou lá atrás. Eu só estou pegando o bonde. Eu não posso tornar realidade o que está passando sobre mim, sobre a minha geração, sem olhar para trás para compreender o todo dessa profecia. É por isso que Deus me leva a uma dimensão maior para compreender lá atrás também, porque eu não posso começar agora, eu não posso fazer da profecia uma vingança para esquecer o passado, eu não posso fazer da profecia um remédio para esquecer a minha dor, eu não posso fazer da profecia um paliativo para poder não lembrar do passado e a coisa acontecer daqui para frente. Não. Essa história de que o que passou, passou, agora, vamos viver, vai embora, vamos lá, Tem a música do mundo mesmo, que acontece, aliás, não é muito ruim não, melhor do que muitas gospel aí.
E aí a gente olha para esse futuro querendo esquecer o passado. Quem constrói os planos de Deus não esquece o passado. Quem constrói os planos de Deus lembra de passado, presente e futuro. Aquele que era, o que é e o que há de vir. Eu não tenho compromisso com as nossas mazelas, eu tenho compromisso com a cura. A restauração do passado representa a reconstrução de Deus no seu propósito atual para continuar para o teu futuro. Deus está nos chamando, família, para sermos homens e mulheres saudáveis espiritualmente falando, saudáveis emocionalmente falando, saudáveis no seu corpo também falando. Deus está nos chamando para uma plenitude, algo de 3 dimensões. Por quê? Porque Deus, Pai, o Filho e o Espírito. Deus, passado, Ele agiu no passado, Filho, presente, lá já passou também, e o Espírito Santo do futuro. E o Espírito Santo, ele vem como o vento, eu não sei de onde vem, para onde vai, só que a gente só tem que ir, obedecer. E eu termino esse momento com você, para você ficar de pé, para dizer para você, quem está disposto a obedecer? Obedecer, querido, é a visão de pai para filho. Tem coisas que o pai te pede e te manda. Você pode bater porta, né? Quem tem filho aí, adolescente, criança também, bate porta, sai resmungando. A gente fica todo cheio de coisa porque os filhos fazem isso. Ouso dizer que nós também faz igualzinho na nossa vida espiritual com o nosso Pai. Porque alinhar-se a Deus é desalinhar a nossa vida. E Deus está dizendo para mim e está dizendo para você que muita coisa não se alinha a Deus porque você não quer abandonar o que está alinhado na sua vida hoje. Deus me lembrava, querido, pensando nessa palavra, sabe quando a gente cresce naquele jeitinho assim? A gente aprendeu muito isso dos nossos pais, né? De estudar, ter o nosso emprego, nossa casinha, nosso carrinho, nosso filhinho, aquela coisa organizadinha, bonita, sabe? Tinha uma boa intenção, óbvio. Mas a gente às vezes achou que o sentido todo da nossa vida era só isso. Bom, eu já tenho minha casa, meu carro, meu filhinho, agora eu quero curtir a aposentadoria. Emprego público, então, o emprego público é bem desejado no Brasil, porque é um emprego que não tem nada de errado, pelo amor de Deus, mas é aquele emprego que tipo assim, cara, eu agora, vou curtir, cara. Servir a Deus não é deixar de curtir, porque Deus é um Deus que nos dá todas as coisas. Eu estou falando do sentimento que existe na cultura brasileira, dessa ideia de que esse descanso é um auge da vida que a gente alcança e uau! E a gente precisa, querido, lembrar de um Deus que vive novidade de vida. Não há aposentadoria no céu, porque nós somos eternos. Existe sim tempos de descanso, porque somos humanos aqui na terra. Existem tempos em que a gente precisa respeitar o limite da nossa vida humana. Isso é óbvio. Quando eu falo de aposentadoria, não existe um tempo em que Deus vai dizer assim, agora você acabou sua vida, fica aí esperando o dia que eu voltar, que agora eu vou usar os mais novinhos. Não existe isso. Existem dimensões de atuação diferentes. Deus levanta mais jovens, não é porque são melhores, é porque pode ir a lugares e executar coisas que na vigor da juventude ele pode fazer, o que talvez o mais velho, pela força da vida, da física, do físico dele, já não pode fazer. Deus faz isso porque ele respeita gerações, porque quando ele está olhando para uma geração, ele já começa a transição há muito tempo. A verdade, querido, é que nós precisamos sempre entender que não existe uma coisa organizada no reino do céu, no sentido assim, aqui começa fulano, aqui começa cicrano, agora depois vai ser esse Zezinho, depois Joãozinho. Não existe isso, essa cabeça de gente sistemática, esses doidos sistemáticos que tem por aí. Deu horror essa gente, deu horror.
E aí agora, Deus não, enquanto o Zezinho está fazendo, o Joãozinho já está sendo preparado, é uma miscelânea acontecendo. Essa miscelânea não é desorganizada, porque quem faz a leitura, por isso que a gente tem que entender o seguinte: nós estamos numa fase, geração de 40, nós estamos numa fase que é muito lindo o que enxergamos, mas nós já enxergamos vendo daqui a 20 anos. Porque eu já estou vivendo e preparando a próxima geração. Porque Deus nos faz ser assim. A gente precisa discernir a dinâmica do Espírito. Deus vai trazer clareza, fica tranquilo. Sei que minha mente viaja, mas fica tranquilo. O que você precisa nessa manhã, querido, é entender a obediência. Ser ensinável é um ato de obediência. Não é gostar de aprender. Ser ensinável é decidir desaprender o que não precisa mais para aprender o que precisa atualmente. É por isso que nessa manhã Deus está dizendo para você, querida, tudo é atitude. A profecia, ela só espera uma atitude. Ela já está no mundo espiritual há muito tempo, ela já foi profetizada, ela está assim, ó. Existem pessoas aqui que Deus está só esperando você agir. Enquanto você espera uma clareza do céu, Deus está dizendo, dá o primeiro passo. Como diz Gerson lá no domingo passado, se você já viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, querido, é pequenininho. Você está esperando mais o quê? Existem pessoas que estão esperando gerar aquele temporal, que aí tem a certeza que vai chover. Sinto lhe dizer que enquanto você não age pela mão do pequeno, como é que é? Pela nuvem do tamanho da mão de um homem, o temporal não chega. Porque as coisas do céu começam a agir, a acontecer na medida da decisão de fé que o ser humano começa a decidir. A fé é que faz nós agirmos e fazermos as coisas que Deus está mostrando. Então, se você já está vendo algo pequenininho, que bom! É porque você já tem que fazer, tem que correr. Lembra como Elias fez? Ele só viu aquilo pequenininho. Corre, porque vai chover. Então Deus está dizendo para mim e para você, obedeça. Eu já estou te mostrando lá. Tem gente que já está dando um temporal há muito tempo. Tem gente que está pegando guarda-chuva. Tem gente que está pegando guarda-chuva. Sabia? Está chovendo há muito tempo, você está com guarda-chuva para ver o que vai dar. E Deus está dizendo, corre. O que significa correr? Dentro do que Deus mandou você fazer. Quem correu ali com Elias era quem tinha que correr, porque ele correu dentro do seu propósito. O que Deus está dizendo é, se Deus já está fumegando o teu coração, você já está vendo coisas lá atrás, você já está vendo algo que Deus está inflamando o teu coração, corre. Ninguém vai correr por você. Corre, porque você vai dar o que você tem carregado. Corre, porque a igreja cresce e se posiciona no seu posicionamento. Corre, porque você alinha e a igreja se posiciona. Corre, porque você faz parte de um projeto como um todo. Corre, porque quando todo mundo começar a correr, tudo começa a fluir. Correr não é simplesmente velocidade. Correr é andar dentro daquilo que Deus mandou. Pode soar como velocidade para nós, mas existe a velocidade certa de Deus. Quem determina as velocidades são o Senhor, não é o desespero do nosso coração. Então não é desesperador, é apenas obedecer o que Deus já tem falado com você. Deus está dizendo, só obedeça o que Deus quer fazer com você. A minha oração, querido, eu queria que você fechasse os seus olhos. É que nesse momento de ceia que nós vamos ter agora, essa ceia ela tem um simbolismo muito importante, porque ela representa a aliança com Cristo. E é um tempo muito propício para retomarmos a nossa aliança com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor tem um propósito conosco. Quando fomos chamados por Cristo, quando fomos tocados pelo Evangelho de Cristo na nossa vida, fomos salvos, remidos. O Senhor nos deu vida eterna, mas o Senhor também nos formou como reis de um grande reino. O Senhor nos deu identidade, o Senhor nos chamou de filho, o Senhor nos chamou de sacerdotes reais, o Senhor nos chamou de cooperadores do reino, o Senhor nos chamou de ministradores de uma nova aliança.
O Senhor nos escolheu para, na nossa geração, sermos os continuadores de projetos específicos do reino, em geografias específicas. Nós estamos nesse lugar aqui especificamente porque o Senhor nos plantou nesse lugar, o Senhor nos deu chamada nesse lugar, o Senhor nos mostrou aquilo que nós carregamos nesse lugar, o Senhor tem uma unção nesse lugar, o Senhor tem nos chamado para algo nesse lugar. Por isso, essa geografia, esse ambiente, quando nós paramos para ceiar, nós lembramos, Deus, não só de uma chamada de salvação, mas de uma chamada de eleição dentro da vontade do Senhor. Desde a fundação do mundo, nós não tínhamos dimensão que nós seríamos. No ventre da nossa mãe fomos chamados e escolhidos. O Senhor nos formou de forma bem específica para que nascêssemos e nessa geração estivéssemos aqui, plantados como árvores para gerar frutos. Essa ceia, Senhor, ela tem um simbolismo muito importante para nós, porque ela traz à memória não só a obra redentora de Jesus Cristo na nossa vida, mas ela traz à nossa memória o que nós somos, o que nos tornamos, o que carregamos, a autoridade que temos em Ti. Ela relembra a aliança nessa geografia. Em nome de Jesus, eu queria convidar os servos que ficassem aqui na frente com os utensílios, enquanto que nesse momento, querido, você entendesse que esse momento de ceia tem um significado muito importante. Pode distribuir, queridos, pode ir nos lugares, que aí a gente não tem muita movimentação, até porque as crianças estão chegando. Você pega o seu utensílio e aguarda um pouquinho, porque nós vamos tomar juntos. Eu quero ministrar, porque essa ceia, querido, ela tem um significado muito importante. A apóstola, quando fez a ceia domingo passado, aquela ceia teve um significado muito importante. Quando a apóstola ministrou a ceia sobre nós, ela se colocou servindo a igreja, a começar dos líderes, a começar dos servos, e o quanto ela ali trouxe um sinal naquele momento. Por isso que a ceia de hoje, eu entendo que nós, da nossa geração, precisamos fazer uma ceia hoje, como uma resposta ao que ela começou, a família dela começou, ao que essas pessoas começaram. A ceia que a apóstola ministrou no mês passado, ela foi uma ceia que ela disse assim, os pastores que não estão conosco mais, eles representaram o nosso passado, eles representaram a nossa história. Eles foram extremamente importantes. Muitos de vocês aqui estão aqui porque foram apacentados por muitos que estavam aqui. Essa igreja, fisicamente falando, está construída por causa daqueles homens que, junto com uns que estão aqui, outros, fizeram muito para que esse lugar estivesse aqui. Aquela ceia de mês passado, ela representa a visitação nossa da nossa história. Nós tivemos aqui pastores como Kleber e Leia, como Davi e Cris, como Dudu e Kelly. Hilton não veio, né? Mas Hilton também foi chamado. Vários outros que fazem parte da nossa história. Lembra? A nossa história. Eles foram extremamente importantes para que chegasse até aqui. A gente precisa ter a leitura do que aconteceu. Se fosse uma corrida de revezamento, eu tenho certeza que o bastão foi entregue. Nós precisamos ter a maturidade de entender, queridos, que nós pegamos o bastão da nossa geração e nós precisamos tornar realidade o que Deus soprou sobre essa geografia. É por isso que essa ceia, ela significa isso. Essa ceia, ela significa isso. Essa aliança que nós vamos celebrar aqui é por causa, querido, do sangue do Cordeiro. É por causa do corpo de Cristo que nós podemos ter o Espírito Santo em nós. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai.
Aliás, a gente já está sabendo de onde vem, né? Porque o passado está nos mostrando. Mas exatamente para onde vem a gente não tem. Para onde a gente vai a gente não tem. Mas isso é aliança. Amém? A obediência que Deus espera de você é a resposta que você vai dizer para o Senhor ao tomar essa ceia. Lembra que no início da palavra eu falei que Deus estava lembrando pessoas? Querido, essa ceia você vai fazer, aproveitar o que você relembrou e refazer ou fazer a sua aliança novamente com o que Deus já plantou no teu coração. Lembra que Ele já falou com você? Lembra do que Ele já ministrou você? Essa ceia, ela representa isso. Deus te trouxe para lembrar que você tem um passado, uma história que representa o seu hoje e o seu futuro. Pode comer, querido, do pão.